E aí pessoal, beleza? Vamos dar sequência aqui aos nossos vídeos. Nesse vídeo nós vamos ver igualdade de vetores e operações com vetores. O conteúdo está lá na página 11 da nossa apostila, mas eu vou continuar colocando aqui do lado como no primeiro vídeo. Então vamos ao conteúdo. Igualdade de vetores. Dois vetores dados pelas suas componentes, então o vetor U de componentes XU, YU e o vetor V de componentes XV, YV, eles são iguais se e somente se as suas componentes correspondentes forem iguais. Então, o vetor U e o vetor V serão iguais entre si se x de U igual a x de V e y de U igual a y de V. Então vamos ao exemplo aí. Dados U igual a m mais 1, 4, e V, 5 e menos 2 mais 6, ou seja, suas componentes m mais 1, 4, e no vetor V as componentes 5 e menos 2 mais 6, determinar m e n sabendo que os dois vetores são iguais. Bom, se os vetores são iguais, as suas componentes correspondentes são iguais. Ou seja, m mais 1 é igual a 5 e 4 é igual a menos 2n mais 6. Então a gente cai em duas equações do primeiro grau muito simples e tal, e a gente descobre aí que o m é 4 e o n é 1. Bem tranquilo, não é verdade? Beleza. Então, dando sequência aí. Agora nós vamos começar a ver as operações com vetores. De novo, vamos começar considerando vetores dados agora pela sua representação algébrica, né? Que é essa representação por meio das componentes. Mesma coisa que nós já vimos para trás por meio da representação gráfica. Mas agora nós vamos ver as operações na forma algébrica, que é o que nós mais vamos utilizar. Então, dados dois vetores, U e V, e um número alfa real, a gente pode definir a adição de vetores e a multiplicação de vetores por um número real. Na adição de vetores, para somar dois vetores, a gente soma as suas componentes correspondentes. Então, somar o vetor U com o vetor V é somar o x de U com o x de V e somar o y de U com o y de V. E também, multiplicar um vetor por um número real é algo bem tranquilo. Para a gente multiplicar um vetor por um número real, a gente multiplica cada componente por esse número. Então, alfa vezes o vetor U vai ser alfa vezes o x de U e alfa vezes o y de U. As propriedades de adição de vetores e de multiplicação de vetores por um escalar, já vistas quando tratávamos lá das noções intuitivas do vetor, também são válidas para o tratamento de vetores no plano. Então vamos ver alguns exemplos aí dessa situação. Dados os vetores U, 2 menos 3 e V, menos 1, 4, determinar 3U mais 2V e também 3U menos 2V. Bom, vamos fazer primeiro 3U mais 2V. Note que eu vou ter que pegar o vetor U, multiplicar por 3, pegar o vetor V, multiplicar por 2, e aí somar esses resultados, certo? Então, 3 vezes o vetor U, 3 vezes 2 menos 3, vai dar 6 menos 9. 2 vezes o vetor V, 2 vezes menos 1 dá menos 2, 2 vezes 4, 8. Então vai menos 2, 8. Agora, somando esses dois vetores, a gente vai ter 6 menos 2, 4, menos 9 mais 8, menos 1. Então está aí a resposta, 4 menos 1. E na hora de fazer 3U menos 2V é a mesma coisa, só altera ali a operação no meio das duas, não é verdade? Exemplo 2. Determine o vetor W na igualdade 3W mais 2U igual a 1 meio de V mais W, sendo U o vetor 3 menos 1 e V o vetor menos 2, 4. Bom, então como que a gente resolve isso aí? Existem várias formas de resolver este exemplo aí. Aqui nós optamos por isolar o W no primeiro membro
e deixar todos os outros vetores e outras informações no segundo membro da igualdade. As operações como vetores nós já vimos para trás, é a mesma coisa e tal, até que a gente chega nesse ponto de que W é 1/4 de V menos U. E aí a gente substitui os valores de U e de V, opera da mesma forma que nós fizemos no exemplo de cima, e aí a gente encontra que o vetor W é menos 7/2 e 2. Agora eu quero destacar o exemplo 3. O exemplo 3, ele pede para a gente encontrar os números A1 e A2, tais que o vetor 10, 2 seja igual a A1 vezes o vetor 3, 5, mais A2 vezes o vetor menos 1, 2. Pessoal, na verdade, o que a gente vai descobrir aí é uma forma de combinar linearmente os vetores 3, 5 e menos 1, 2 para obter o vetor 10, 2. Então, descobrir os valores de A1 e A2 nesse caso aí, descobrir esses escalares, é resolver uma combinação linear. Então, a gente monta a partir do que foi dado, a gente tem que 10, 2 é igual a A1 que multiplica 3, 5, mais A2 que multiplica menos 1, 2. Então, efetuando aí o produto dos escalares pelos vetores, o 10, 2 vai ser igual a 3A1, 5A1, mais menos 1A2, 2A2. A partir daí, a gente usa a ideia de igualdade de vetores. Então, a abscissa 10 vai ter que ser igual a 3A1 menos A2, e a ordenada 2 vai ter que ser igual a 5A1 mais 2A2. A gente cai num sistema linear. A partir desse sistema linear, a gente resolve aí, você resolve da forma que você achar mais fácil e tal, a gente encontra que o A1 vale 2 e que o A2 vale menos 4. Essa aí é a resposta, certo? Lá no enunciado, pedir os valores de A1 e A2 estão dados. A1, 2 e A2 é menos 4. Observação. Vale ressaltar que esse sistema sempre terá solução única caso V1 e V2 formem uma base do plano. Ou seja, caso esses dois vetores não sejam paralelos. Beleza? Então vamos continuar no próximo vídeo com vetor definido por 2 pontos. Esse nós vamos interromper por aqui.